Vamos lá então, senhoras e senhores, para a nossa primeira aula do nosso quarto bimestre. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 10, que é Biologia Molecular. A gente vai falar um pouquinho da introdução, a síntese de proteínas, a transcrição e a tradução e as mutações no material genético, página 200 até a página 208. E aí os senhores, então, ao final, tentarão resolver a questão 1, letra A e B, da página 241. Senhores, nós já estudamos aqui repetidamente sobre as informações genéticas e nós vimos que as informações genéticas todas estão no DNA. E não seria diferente para a síntese de proteínas, até porque a proteína ela tem tudo a ver com as nossas características. Então as informações para a fabricação de proteínas, elas estão armazenadas no nosso DNA, lá nos nossos cromossomos, que é o nosso código genético. Então os genes, lá só lembrando para os senhores, são aquelas regiões lá do cromossomo que tem pedaços que são interligados de DNA, que vão conter as instruções para a produção das proteínas. Então lá no DNA vão ter pedaços de DNA que a gente conhece de genes, lá no cromossomo. Aí os genes, nós temos uma sequência de bases nitrogenadas. Aí essas bases nitrogenadas vão fazer a estrutura das proteínas, que vão então dizer quais são as nossas características, as características dos seres vivos. E como os genes são escritos? Lembrando lá que gene é formado por um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada, que são as adeninas, citosina, guanina, a uracila e a timina, que nós já vamos ver aí a diferença de cada um. Olha só. Quando eu tenho DNA, senhores, eu vou ter bases nitrogenadas. Quando eu tenho RNA, também eu vou ter bases nitrogenadas. E qual é a diferença entre eles? As bases nitrogenadas, elas têm de dois tipos. Nós temos as bases púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas, elas estão aqui em cima. Nós temos a adenina, a guanina e a citosina. A adenina, guanina e citosina vão ter tanto em DNA quanto em RNA. Então, as bases púricas, elas compõem tanto DNA quanto RNA. A diferença vai estar nas bases pirimídicas, que é essa aqui de baixo. Nós temos duas, a timina e a uracila. No DNA só vai ter timina, que vai se ligar à adenina. No RNA, quem se liga à adenina é a uracila. Então, quando você vê um grupo que tem adenina e timina, você já sabe que é DNA. Quando tiver adenina e uracila, você já sabe que é RNA. Então, a diferença é que DNA tem timina e RNA tem uracila, correto? A cada 3 grupos, senhores, conjuntos de nucleotídeo, que o nucleotídeo é aquilo que eu acabei de falar, fosfato, pentose e base nitrogenada, a cada 3 grupos nós temos o que a gente chama de códon. Né? Os nucleotídeos eles vão sendo interligados formando uma longa fita. Conjunto de 3 nucleotídeos, as 3 bases nós temos um códon, que é isso aqui, ó. 3, ó. 3 eu tenho um códon. Então o códon ele vai ser o conjunto de 3 nucleotídeos. O DNA, o nome dele é ácido desoxirribonucleico, por isso que é DNA, é uma palavra inglesa. É uma molécula de fita dupla, formando uma dupla hélice, que é aquele que nós vimos agora no slide anterior. E as fitas elas vão estar unidas pelas ligações de hidrogênio. Então eu tenho aqui a adenina ligando com a timina e a citosina ligando com guanina. Citosina sempre vai se ligar a guanina e guanina sempre a citosina. A adenina que vai mudar. Quando for no DNA, ela liga com a timina. Quando for no RNA, ela liga com a uracila. Então, a DNA polimerase é uma enzima que vai unir os novos nucleotídeos. Então, o DNA vai se duplicando, o filamento de origem vai duplicando 2 DNAs e ele vai formando a outra hélice. E quem faz essa união, então, é a DNA polimerase. DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. Uma molécula de fita simples, DNA é fita dupla. E ele é dividido em RNA mensageiro, que é essa sigla aqui do lado, RNA transportador, que é essa sigla aqui, e RNA ribossômico, que é essa sigla aqui. Então o RNA ele tem 3 tipos. O RNA mensageiro, senhor, ele vai estar envolvido com o processo de transcrição. Como é que ocorre? Ele vai levar a informação da sequência proteica, ou seja, a sequência de proteínas, como vai ser produzida essa proteína, do núcleo da célula para o citoplasma, onde vai ocorrer o que a gente chama de tradução. Então aqui eu tenho a transcrição, depois lá no citoplasma, lá na organela citoplasmática chamada ribossomo, nós vamos ter então a tradução.
ele contém uma sequência de trincas correspondente a uma das fitas de DNA, aquelas trincas que eu falei para os senhores de nucleotídeos. Cada trinca de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é denominada de códon, e nós acabamos de estudar sobre isso, e corresponde a um aminoácido na proteína que irá se formar. Os senhores sabem que assim como as palavras são formadas por letras, as proteínas são formadas por aminoácidos, a sequência de aminoácidos que vai dizer ali qual proteína será formada. A transcrição, então, seria um processo pelo qual uma molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico, é produzida usando como molde o DNA. O RNA ele é produzido através do DNA. Só que quando o DNA ele tira a dupla hélice, ele quebra aquela dupla hélice, ao invés dele se ligar à timina, ele se liga à uracila e aí forma uma molécula de RNA. Então nós temos aqui um códon, 3 nucleotídeos no RNA mensageiro. Olha só essa imagem. 1, 2, 3. Então aqui eu chamo de códon. Então cada trinca dessa de nucleotídeo eu chamo de códon. Quantos códons eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 códons. Se cada um é formado por 3 nucleotídeos, senhores, quantos nucleotídeos eu vou ter aqui? 7 vezes 3, 21. Eu terei então 21 nucleotídeos. RNA transportador ele está envolvido com o processo de tradução. Ele vai levar os aminoácidos para o RNA mensageiro durante o processo de síntese proteica, ou seja, de formação de proteína. Apresenta em uma determinada região uma trinca de nucleotídeos que se destaca, denominada anticódon. Por que é anticódon, senhores? Porque lá no RNA mensageiro a gente tem um códon, cada trinca. Quem vai se unir com o códon é outra trinca de nucleotídeos. Então, por isso que essa trinca que vem do RNA transportador, ela é chamada de anticódon, e é ela que vai se ligar, então, ao códon. É através do anticódon que o RNA transportador reconhece o local do RNA mensageiro, ou seja, vê com quem é que ele vai se ligar, tem que ter afinidade. É como uma chave e uma fechadura. A fechadura só é aberta por determinada chave, eles têm afinidades. Aqui acontece a mesma coisa, ele só vai se ligar aonde tiver aqueles aminoácidos que têm afinidade lá do RNA transportador. Cada RNA transportador ele carrega um aminoácido específico, de acordo com o anticódon que possui. Então ele só vai se ligar conforme a sua especificidade, a sua atração. Quando o RNA mensageiro chega ao citoplasma, saiu do núcleo, ele chega ao citoplasma, ele se associa ao ribossomo. Lembrem que o ribossomo é uma organela citoplasmática. Nós temos ribossomo, mitocôndria, lisossomo, complexo de Golgi, e assim sucessivamente. Os senhores já estudaram sobre isso. Depois, se quiserem, eu posso até gravar uma aulinha aí para relembrar lá com aquela musiquinha da Ciranda Cirandinha. Nessa organela, então, no ribossomo, vai existir 2 espaços, onde vão se encontrar o RNA transportador com aquele aminoácido específico. Então, lá na organela ribossomo é que eles vão se encontrar. O RNA transportador com anticódon vai se encontrar com o específico, que é o códon. Somente o RNA transportador é que ele vai ter uma sequência de anticódon que vai complementar a sequência do códon. Vai estar no RNA transportador. Lembra que o códon vem do RNA mensageiro. O RNA mensageiro diz assim, ó, eu quero que produza essa proteína, por isso que é mensageiro, ele traz a mensagem. E aí ele traz a sequência de aminoácidos. E aí o RNA transportador vai o quê? Transportar essa mensagem. E vai fazer o quê? A tradução. Se o códon é esse, o anticódon específico é esse aqui. E aí então ele faz o processo que a gente chama de tradução. Uma enzima que vai estar presente na subunidade maior do ribossomo, ela vai realizar a ligação peptídica, ou seja, são peptídeos ali entre os aminoácidos, onde vão ser ligados aqui por uma enzima. O RNA transportador então agora vai estar vazio e ele vai voltar para o citoplasma para se ligar a outro aminoácido, e assim eles vão ligando em sequência de um por um. O ribossomo agora, então, ele se desloca à distância de um códon. Lembra que o códon são 3. E aí ele vai se deslocar. Quando ele se desloca, ele deixa um códon ali disponível. Então, aquela sequência de 3 nucleotídeos. E esse espaço vazio, então, ele vai ser preenchido por um outro RNA transportador, que está com uma sequência de anticódon complementar àquela sequência do códon. E assim eles vão fazendo. Então, complementou aqui, ele se afasta, deixa um espaço ali, vem outro RNA transportador com outro anticódon específico para se ligar ali um códon e as proteínas vão sendo formadas dessa forma paulatina aí. Claro que eu falando aqui parece pouco, parece lento, mas isso acontece em frações de segundo. Uma enzima, então, que está presente na subunidade maior do ribossomo, realiza novamente a ligação peptídica entre esses aminoácidos.
Esse RNA transportador, então, vazio, ele volta novamente para o citoplasma para se ligar a outro aminoácido. Isso é sequência, é repetitivo. E assim, então, o ribossomo vai se deslocando ao longo do RNA mensageiro e os aminoácidos vão sendo ligados. Senhores, quando o ribossomo passa por um códon de terminação, nenhum RNA transportador entra no ribossomo. Então, esse ribossomo ele vai ter um código, vai ter uma determinada terminação. Nenhum RNA transportador vai entrar nesse ribossomo, porque naquela célula não existem RNA transportador com a sequência complementar aos códons de terminação. Então, só vai entrar o RNA transportador que tenha aquele anticódon específico, aquele códon de terminação. Quando chega ali, não vai ter mais nenhum específico. Então, terminou, a proteína está pronta. E aí o ribossomo vai se soltar do RNA mensageiro, a proteína recém-formada é liberada e o RNA mensageiro ele é degradado, ou seja, ele é absorvido, ele é exterminado. E aí, para finalizar a aula de hoje, as mutações gênicas, só para relembrar lá, nós já estudamos um pouquinho sobre isso, é uma alteração em qualquer ponto da sequência de nucleotídeos, é uma mutação gênica. Então, alterou qualquer sequência do nucleotídeo, eu tenho uma mutação gênica. Isso, o que é que pode causar isso? Agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. O que seria agente físico? Radiação, por exemplo. O que seria um agente químico? A utilização de produtos químicos. E o agente biológico tem vírus, bactérias, fungos e outras toxinas aí que podem trazer e fazer essa mutação gênica. Senhores, por hoje então é só. Eu espero que os senhores tenham compreendido. Eu aguardo os senhores no WhatsApp para que a gente possa então sanar as possíveis dúvidas. Até a próxima.